Você já imaginou um fundo pagando cerca de 15% ao ano aos seus acionistas? Esse fundo é um fiagro, isso mesmo. Diferente dos fundos imobiliários, os fiagros eles investem no agronegócio, ao invés de investir em imóveis físicos, né, lá da cidade. Então, os fiagros eles têm uma grande característica de pagar bons dividendos. E no vídeo de hoje eu vou colocar aqui para gente um fiagro que vocês me pediram bastante nos comentários. Lembrando que eu estou sempre pedindo para vocês darem sugestões. Eu estou acolhendo essas sugestões, colocando hoje no vídeo aqui um dos pedidos de vocês, que é o Vegia 11. Um fiagro que está pagando cerca de 15% ao mês e tem encantado muito os seus acionistas. Mas será que esse fiagro, pagando tanto, é confiável? Será que ele é seguro? A gente vai ver tudo isso hoje, analisando esse fiagro desde os seus valores iniciais, valor da cota, dividend yield, variação, além também do seu relatório gerencial, onde a gente pode colher um pouquinho de informação desse fundo e ele vai mostrar para a gente se realmente vale a pena ou se não vale. Eu vou fazer isso junto com vocês, só peço para que você, se puder, deixar aquele like aqui para me ajudar, se gostar mesmo do conteúdo, se inscrever no canal e, claro, vamos juntos crescer aqui o nosso investimento para que a gente possa um dia se aposentar na Bolsa de Valores. Eu coloquei aqui algumas cotinhas dele na minha carteira e a gente vai acompanhar também quanto que rende esse fundo aí, né, com 30 cotas do Vegia. Lembrando que ele custa menos de R$ 10, então é um preço bem legal para um fiago, tá bom? E aí eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Recebi no meu WhatsApp todas as informações do mercado. Olha que interessante. Eu cadastrei aqui na plataforma Informei os meus ativos e eu recebi, ó, fechamento de mercado, consegui receber a variação das cotas, recebi também aqui, ó, fato relevante do XPML, tudo na íntegra. Quando sai um fato relevante, quando sai alguma coisa, um relatório, variação de cota, anúncio de dividendos, por exemplo, olha lá, GARI 11, HGLG, quando soltam todas as informações, o Informei me manda no WhatsApp. Você gostaria de ter isso aí no seu WhatsApp? Basta que você entre no Informei e coloque, claro, o meu cupom de desconto, 10% de desconto, Silvio10. Você vai conseguir também receber todas essas informações no seu WhatsApp. É o dia todo de informações, você não fica por fora do mercado, mesmo que esteja trabalhando, que esteja ali no seu dia a dia, você consegue receber todas essas informações no WhatsApp. Conheça um pouquinho mais sobre o Informei, preço baratinho e ainda ganha 10% de desconto com o meu cupom. Silvio10 no Informei. Muito bem, gente. E aí a gente vai falar também sobre o vigia. E para falar do vigia, a gente precisa entender como que funciona um fiagro. O fiagro, ele é parecido, esse fiagro em específico, né, ele é parecido com o fundo de papel. Ao invés de investir em CRIs, que é o caso dos fundos imobiliários de papel, ele investe em CRAs, ou seja, ele compra dívidas do pessoal do agronegócio e as pessoas agora são devedores dele. Né? Ele acaba sendo, ele compra as dívidas e recebe desse pessoal com juros, e ele acaba fazendo lucro em cima dessas negociações. Um ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é muito importante a gente falar sobre ele, é a sua ligação direta com o CDI. Ele está conseguindo pagar muitos bons dividendos atualmente por causa da taxa Selic. A gente tem que tomar cuidado porque quando essa taxa cair, a Selic diminuir, o CDI consequentemente também abaixa, esse fundo pode diminuir proventos. A gente tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então agora vamos aqui para o Investidor 10 e entender um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário. E aqui no Investidor 10, a gente tem a página do Vigia 11, que é esse fiagro que eu falei para vocês. E atualmente a gente tem aqui os números muito interessantes, e se a gente ficar com muito cuidado, a gente vai analisar bem aqui esse fiagro, beleza? Então, Vigia, a cotação hoje R$ 9,12, então está custando baratinho, menos de R$ 10, né? Isso é muito bom para o acionista, porque fica ali num preço bem acessível. Ele está pagando atualmente 15,64% ao ano, né? Nos últimos 12 meses pagou essa porcentagem de dividendo. Isso é muita coisa, é tipo 1,4% ao mês aproximadamente. É bastante coisa, a gente fica aí bem feliz, né, em receber valores dessa altura
E 1,4% que eu disse foi no último mês, daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? Porque no último mês ele pagou 13 centavos de dividendo. Bastante dividendo, mas como eu disse, por causa da Selic, ele está pagando esses rendimentos altos, mas quando a Selic baixar, tem esse perigo aí, tá bom? Dele não continuar pagando tanto dividendo assim. P sobre VP tem um desconto aqui de 6%, como eu já falo para vocês do P sobre VP é muito importante. O preço sobre o valor patrimonial. A sua liquidez é alta, né, para um Fiagro, então temos ali 1.370.000 negociações reais em negociações todos os dias, né? Então mais de 1 milhão de reais sendo no mercado, né, girando no mercado nesse fundo do agro, né, esse Fiagro, e uma variação de 20%. Então, quem conseguiu comprar lá atrás, né, lá 12 meses atrás, a 7 e pouquinho, hoje está ali, né, colhendo 20% de valorização, que é uma coisa muito boa. A gente gosta também da valorização, embora não seja o principal, né, que a gente colhe aqui nos fundos imobiliários e nos fiagros, mas aqui nesse caso está muito bom, né? 20% de crescimento, né, da sua cota, isso é essencial para quem está querendo ali aumentar o patrimônio, beleza? Excelente, gente. E aqui, ó, outras informações importantes sobre esse fundo. Temos quase 170.000 cotistas, 86 milhões de cotas, um patrimônio um pouquinho menos de 1 bilhão. E a gente vai ver qual que é essa distribuição desse patrimônio, né, em CRAs principalmente, daqui a pouquinho a gente vai ver. E o último rendimento de 13 centavos, tá? Excelente esse rendimento para esse fiago em questão. Se a gente olhar dentro do relatório gerencial lá, Valora Investimentos, né? Esses, esse Fiagro, ele conta aqui, né, com 86% do seu patrimônio em CRAs, como eu falei para vocês, 4,1% em CPRs-F, e também é um tipo de dívida, tá? E 4,2% em debêntures. Ele está tentando diversificar. Antes, esse fundo era voltado totalmente para CRAs. Agora ele está diversificando bem em CPRS e também em debêntures, tá? É uma forma do fundo procurar uma diversificação aí para o seu portfólio. Então, todos eles atrelados ao CDI, né? Último rendimento de 13%, novas aquisições de debêntures, né? Debênture Pantanal, por exemplo, CDI mais 4,5% e também 51 milhões de CRAs. Todos esses CRAs aqui entraram para esse FIAP, beleza? Então, somos aqui várias aquisições para o fundo, beleza? Então, a gente já viu isso aqui, né? Valor diário de negociação, cotistas. E outra coisa muito importante que a gente precisa saber. Os resultados desse fundo estão sendo muito bons devido à alta, né, do CDI, como eu disse para vocês. O CDI acaba puxando tudo para cima quando a gente tem dívidas, né, atreladas ao CDI, então acaba que aumenta muito o rendimento, mas também aumenta muito o risco. Por quê? CDI muito alto, taxa de juros muito alta, o devedor ele fica com dificuldade de pagar. A não ser que tenha uma safra muito boa aqui dentro dos fiagros, né? Eles vão conseguir manter tranquilamente esse pagamento, mas se der um probleminha ali, eles já não conseguem pagar, porque realmente a taxa está muito elevada, está difícil fazer empréstimos hoje em dia e essas dívidas acabam ficando mais pesadas para quem tomou, certo? Muito bem, mas mesmo assim os resultados estão excelentes. Atualmente não temos calote, né? Então tá bem tranquilo. E aqui uma das coisas mais importantes, tanto para os fundos de papel quanto para os fundos de fiado, né? Aqui estão a distribuição das dívidas, tá? Então temos aqui todos esses CRAs, né, que são os CRAs, e aqui vem uma coisa que preocupa muito no Vigia. Muito mesmo. Por quê? Se você olhar bem, temos aqui a Fiagril, que é o seu principal devedor. Atualmente, essa dívida dele está concentrada 9,49% da carteira desse fundo, quase 10%, mas aí não para por aí ainda, tá? Além dessa dívida da Fiagril, a gente tem mais duas aqui, ó, da mesma empresa, então somando mais quase 9,5%. Somando essas três aqui, já temos 19% de concentração em apenas uma empresa. E além disso, eu tenho mais uma, tá? Vou procurar aqui para vocês, aqui, ó, a Fiagril 3 mais 2%. Então, são 21% mais ou menos de concentração em apenas uma empresa. O que que isso traz
de perigo para a gente que é acionista. Se essa empresa, a Fiagril, ela der um calote ou der um problema, quebrar, a gente vai sofrer 21% de queda nos juros, né, que o Fiagro está recebendo. Então vai ter um calote de 21% se caso isso acontecer. Então o problema da concentração é exatamente esse. Se der um problema nessa empresa, essa empresa vai prejudicar muito o fundo que comprou essa dívida dele, né? E isso também não acontece apenas no Fiagril. Essa Bela Agrícola está com 8% aqui também, e como tem Bela Agrícola 2, com certeza tem a Bela Agrícola 1, vamos procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho Bela Agrícola. Só achei dois aqui, mas deve ter a 1 também, né? Onde temos essa concentração, mas mesmo que a gente não encontre essa outra aqui, ó, 8,7% é muita coisa, gente. A gente sempre procura em fundos imobiliários, fundos do Fiagro, sempre procuramos valores menores do que 5% de concentração. Porque valores pequenos, se caso der algum problema, a gente não vai ter esse calote, não vai sofrer tanto ali, né, na distribuição, né, no valor e tudo mais. Então acaba que essa concentração é um dos perigos desse Fiagro. A gente tem que ficar atento para a gente não tomar esses calotes. É claro, é um fundo muito bom, tá pagando muito bem, mas você precisa ficar de olho, tá? Acompanhe diretamente aqui os seus relatórios para você ver como que está, né, o pagamento, se está tudo certo, se não tem calote, e aí você vai ficar muito mais seguro. Mas é claro, tenha os seus riscos. Eu não tenho na minha carteira principal esse fundo, esse Fiagro, mas ele é um fundo que estava no meu radar. Eu procurei colocar outro Fiagro, que é o KNCA. O problema do KNCA é que ele custa R$ 100, né? Base 100. E esse aqui é base 10. Esse aqui é mais acessível para o pessoal e acaba que o pessoal gosta mais dele. Mas tem esses riscos, você tem que ficar ciente disso, beleza? Nunca compre sem saber, porque senão você acaba se prejudicando. Se você olhar apenas para o dividendo, né, você já vai direto nesse aqui e acaba tendo ali alguns perigos em torno disso. Outro ponto também, ó, olha o indexador. Todos eles CDI, gente, todos. 100% CDI. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas isso é um problema. Por quê? Se a gente sabe que o CDI está alto agora por causa da taxa Selic, como eu disse para vocês. Consequentemente, ao haver uma baixa nessa taxa Selic, que é o que a gente espera que aconteça a partir do final do ano, e isso aqui vai prejudicar bastante, vai diminuir bastante os rendimentos desse fundo, e você vai sofrer, com certeza as cotas vão cair, o pessoal vai vender, então tem que tomar cuidado com isso também. Pensar que o fundo está vivendo um momento ótimo, por causa do cenário que estamos aqui vivenciando no Brasil, que é o caso da Selic a 15%. Mas ele ainda vai sofrer essas baixas da Selic, vai voltar ali para o seu patamar original, né? Pagando em torno de 12, 13% ao ano, ao mês, ao ano, perdão. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Sempre que a gente vai analisar um Fiagro, ou um fundo imobiliário, ou uma ação, a gente tem que estar de olho em como que ele gera receita para poder nos pagar. Porque senão a gente fica perdido e não sabe como que funciona o pagamento. Então os riscos estão atrelados exatamente nesses pontos aqui. Como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado, mesmo sendo um excelente fundo. Outro ponto que a gente tem aqui, ó, alocação, né, dos CRAs, distribuidora, cooperativa, indústria, sucroalcooleiro, produtores. Esses aqui são os segmentos, né, que estão ali, né, atrelados a essas dívidas desse fundo Fiagro. E também, né, a exposição geográfica está distribuída aqui só lá no norte mesmo, que não está tão distribuído, mas no resto do Brasil está bem tranquilinho, bem distribuído, 25 unidades federativas, tá? Isso é muito bom também. Além de ter os riscos, também tem os prós, né? Tem os prós e contras do fundo que a gente está analisando. Então tem os prós e tem os contras. A gente tem que colocar numa balança, olhou na balança, está equilibrado, a gente compra. Se não tiver, se estiver muito ruim, a gente não compra. Então tenha sempre isso em mente antes de fazer as suas aquisições. Aqui para baixo a gente tem outras coisas um pouco mais burocráticas, mas a gente consegue entender também, né? A quantidade de cotas negociadas, volume negociado, são coisas aqui girando em torno do fundo, tá?
emissão de cotas, tá? Rendimento e tudo mais, a gente consegue ver isso aqui tudo. E aqui, claro, a lista dos CRAs, que são as empresas que ali, né, estão devendo para esse fiado. A primeira delas, a Copeave, Rodoil, Languiru. Então você pode até, inclusive, conhecer alguma delas, né? Aqui, ó, a Fiagril, que é aquela empresa que tem muitos. Então, são quatro, né? Quatro CRAs aqui dentro do Vegia. Ó, outro que CRA Fiagril, outro. E tem mais um, né? Aqui, ó, o 4 também está aqui. Então, só tomar cuidado com isso. Aqui a gente consegue acompanhar os CRAs, tá? As empresas que estão devendo para esse fundo e a gente consegue ter uma noção dos perigos ou não. Outro ponto importante, se eu vou colocar aqui cotas na minha carteira, eu preciso saber quanto que ele vai me render, né? Se ele está pagando atualmente 13 centavos, eu vou comprar 30 cotas, é só fazer a continha, né? Vou colocar aqui na calculadora para gente. 30 vezes 0,13. Se eu comprar 30 cotas, então, eu vou receber 3,90 de provento todos os meses com 30 cotas. E 30 cotas é bem baratinho, né, gente? É menos de R$ 300. Receber esse valor, excelente, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, análise do nosso primeiro Fiagro aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários alguma coisinha que você queira ver aqui no canal. E lembre-se, você pode também, né? Vai lá dar uma olhadinha no Informei para você receber as informações de todos os seus fundos, das suas ações, tudo no seu WhatsApp. Informei, cupom Silvio10 para você conseguir o desconto de 10%, beleza? É bem baratinho, com desconto fica mais barato ainda. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.